Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 1 até o 15, que diz assim: E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado a casa ao nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai. Somente nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, percebeu que era o sonho, indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou o holocausto, preparou sacrifícios pacíficos e fez um banquete a todos os seus servos. Amém. Até aqui. Podeis assentar, queridos. Queridos, este texto não há um consenso de quanto tempo já Salomão estava reinando. Lá no início, nos primeiros capítulos do livro de Reis, fala sobre a velhice de Davi, o momento que Davi constitui Salomão como rei, e dá alguns conselhos, né? Um dos que chama muito a minha atenção é o início do capítulo 2, quando ele diz para Salomão se esforçar, ser homem. E aí ele passa algumas instruções. Então, Salomão já estava trabalhando, já estava operando como rei, já havia recebido a coroa de Davi, seu pai, inclusive já tinha cumprido algumas das recomendações. Está relatado ali no decorrer do capítulo de número 2, que Salomão já tinha cumprido algumas tarefas importantes, demonstrando já uma certa sabedoria. Uma sabedoria que depois nós vamos distingui-la. Então não tem um consenso, mas vamos dizer, por alguns historiadores, algumas pesquisas, em torno de 2 anos, talvez um pouco mais, que Salomão já estava trabalhando, operando como rei. Mas este momento, o início do capítulo 3, é considerado o ato inaugural no sentido espiritual do reinado de Salomão.
é o momento que ele faz então um grande sacrifício, como era costume. Mais à frente, eu gosto especialmente lá de Crônicas 7,14, inclusive tem uma correlação com este momento aqui, quando ele faz também um grande holocausto na consagração da sua obra, quando terminou, né, o trabalho do templo. Mas aqui então seria como se fosse um ato inaugural do reinado perante Deus, com a bênção de Deus, pedindo a aprovação do Senhor, o direcionamento de Deus perante todo o povo. O contexto da época é que não tinha um lugar para ser feito o sacrifício adequado, o templo ainda, a casa do Senhor ainda não estava construída, mas o texto correlato lá no segundo livro das Crônicas diz que tinha a tenda da congregação que estava em Gibeão. A tenda que havia sido edificada por Moisés estava em Gibeão, em um dos altos, e o altar de cobre Davi tinha deixado em Jerusalém. Por isso que lá no final do texto que nós lemos, Salomão vai a Jerusalém para oferecer um novo holocausto, um novo sacrifício lá junto à Arca da Aliança. Enfim, Salomão está aqui conversando, fazendo uma oferta para o Senhor, e ele traz para nós algumas instruções, ou um bom testemunho de como nós podemos alcançar o favor divino para as nossas vidas. Talvez nós estejamos orando e pedindo coisas e parece que não é alcançado, e há algum motivo, há algumas etapas que nós podemos ver, algumas características neste modo de proceder de Salomão, que nós devemos imitar para também alcançarmos a bênção perante o Senhor. Então vamos ver aqui, o que se destaca na vida de Salomão. Ele já tinha tomado algumas atitudes, tinha feito algumas tarefas, agora uma atitude política, unindo-se, aparentando-se com Faraó, mas eu quero destacar a partir do versículo 3, que começa falando sobre uma característica importante de Salomão que todos nós devemos ter. Salomão amava ao Senhor. Glória a Deus. Quantos amam ao Senhor aqui? Glória a Deus. Deve ser resposta comum de todos nós, mas tem uma forma como ele demonstrava este amor. Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Olha como está correlacionada a demonstração de amor ao Senhor com uma vida de obediência aos estatutos. Como que eu vou demonstrar que eu amo a Deus no meu dia a dia? É obedecendo a sua palavra, é andando diante do Senhor conforme os seus mandamentos, conforme a palavra nos instrui. Então isso quebra toda uma falácia herética que existe por aí, de que é só aceitar a Jesus e continuar vivendo do jeito do mundo. Não. Nós temos uma maneira correta de viver, que é em obediência aos estatutos do Senhor. Conforme ele recebeu a orientação de Davi, seu pai, ele continuava seguindo em obediência, e isso comprovava que ele tinha uma vida de quem ama ao Senhor. Que Deus nos encontre como servos obedientes, que testificam, que exteriorizam o seu amor ao Senhor, todos os dias da nossa vida, mesmo ainda não tendo o templo edificado para eles oferecerem os sacrifícios, ainda era feito nos altos, isso era influência pagã, mas ele adorava ao Senhor, amava ao Senhor, e ele foi então fazer um sacrifício no lugar mais destacado, em Gibeão, aonde estava, como diz lá em Crônicas, a tenda da congregação edificada por Moisés. Ele foi num lugar especial para oferecer a sua adoração, o seu sacrifício, e escolheu o lugar adequado para adorar ao Senhor. Nós também precisamos buscar sempre estar em adoração para oferecer o nosso culto, o nosso sacrifício ao Senhor. Mas veja que há um destaque nesse ponto. Nós amamos ao Senhor, demonstramos isso na obediência, e nós já fomos alcançados pela graça. A salvação já nos alcançou a todos nós, glória a Deus. Então a salvação, ela é de graça. Mas para que haja uma manifestação de Deus,
exige um sacrifício. E é isso que Salomão vai fazer agora. Ele sobe a Gibeão para sacrificar e ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor naquele altar que estava erigido. Então a vida de obediência vai aprofundando para um sacrifício. A salvação é de graça, mas a manifestação de Deus exige um certo sacrifício. Só você sabe os sacrifícios que você já tem feito para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. É uma consagração, é um jejum, é um sacrifício especial para uma frequência a um culto, é um trabalho de evangelização, é um discipulado, é um esforço que você tem empregado em prol da manifestação de Deus na sua vida. Olha como a resposta de Deus acontece. Salomão obedecia ao Senhor. Salomão agora oferece um holocausto, um grande sacrifício, e o Senhor responde. Glória a Deus. Você crê que Deus ainda responde hoje, irmão? Aleluia, aleluia. O Senhor responde, e é o versículo de número 5 que fala isso. Quando ele terminou de oferecer os sacrifícios, o Senhor aparece a Salomão de noite em sonhos em Gibeão. O Senhor aparece e concede um pedido a Salomão. Esse princípio para que Deus apareça, ele se repete lá em Crônicas 7,14. É o princípio de buscar, obedecer e sacrificar. Depois você pode ler lá. Quando é consagrado o templo, é feito um grande sacrifício, é feita uma oração e uma consagração do templo ao Senhor, e depois à noite Deus novamente fala com Salomão. E assim é na nossa vida. Buscamos, obedecemos, sacrificamos, nos esforçamos, e o fogo desce, o Senhor opera. Neste momento, o Senhor se apresenta em sonhos de noite para Salomão. Nós ainda acreditamos em sonhos e visões, em profecias, porque os dons ainda existem na igreja e o Senhor fala da maneira como Ele quer. Então nós buscamos ainda confirmações do Senhor para que a sua vontade se cumpra na nossa vida. O fato é que o Senhor responde às nossas orações. Pensa numa experiência maravilhosa, extraordinária. O Senhor aparecendo de noite em sonho. Talvez você já tenha recebido uma revelação, uma visão espiritual, que depois buscou interpretação, e geralmente o Senhor confirma de outras formas, não fala somente daquela maneira, mas confirma de outras formas, especialmente baseado na palavra. Mas o Senhor continua falando, e imagine como foi uma experiência extraordinária. Quantos de nós queremos ter experiências de receber a presença do Senhor, de ver ao Senhor, seja numa visão, seja num sonho, seja no meio de um culto como esse, ter uma experiência que abala as estruturas, que muda as perspectivas, que transforma o homem pecador em um homem santo, salvo, que segue em direção ao céu. Talvez no momento da sua conversão o Senhor apareceu para você, não como uma visão em carne e osso, ou uma visão, mas apareceu com um sentimento, com uma emoção, com uma metanoia, uma compreensão na sua mente. O Senhor continua aparecendo para nós nos dias de hoje. E Ele apareceu e concedeu um pedido para o nosso irmão Salomão. O que será que nós pediríamos? Eu fiquei pensando, sabe, um indício do que nós pediríamos é o tempo que nós gastamos na nossa oração. E eu acho que eu já testifiquei aqui, que chegou determinadas épocas que eu dobrava os joelhos e a lista de pedidos era muito grande. E à medida que eu ia pedindo, o Espírito Santo ia mudando a minha oração e me fazendo agradecer. Mas o fato é que nós temos muitas coisas para pedir ao Senhor, e algumas delas brotam de um coração não tão santificado. Quando nós analisamos a fundo os nossos pedidos, às vezes alguns deles não são tão puros, têm objetivos escusos ou carnais, por assim dizer. O Senhor pede: Salomão,
o que queres que eu te faça? Ou o que quiseres que te dê? Pede o que quiseres que te dê. É para ele escolher. Depois de um grande sacrifício, o Senhor dá a oportunidade para Salomão fazer um pedido especial. E olha que extraordinária e maravilhosa a resposta de Salomão. É aqui que eu quero que você preste atenção, para você também acertar, para nós acertarmos assim como Salomão. Olha como começa a resposta de Salomão. Versículo 6. Salomão começa demonstrando que ele conhece quem é Deus. De grande beneficência usaste com meu pai, teu servo, ele andou contigo em retidão, deste um filho que se assentasse no trono. Ele reconhece que tudo vem de Deus. Deus é o provedor, Deus é o controlador de todo mundo, reconhece que as bênçãos vêm dele. Ele demonstra aqui uma compreensão de quem é Deus e o que ele faz e fez e pode fazer. As nossas orações precisam ter em mente, claro que talvez a limitação do nosso cérebro não alcance a abrangência do poder de Deus, mas nós precisamos ter em mente quem é Deus e o que Ele pode fazer. Não ter medo das circunstâncias, não achar que os poderes das trevas são maiores que o nosso Deus, saber o que Ele já fez na nossa vida, pela nossa família, pela nossa igreja, reconhecer quem é o Senhor. Salomão começa mostrando que ele sabe quem é Deus. Você sabe quem é Deus? Olha, eu na adolescência buscava experiências reais com o Senhor, para não estar indo na igreja seguindo o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, mas o Deus que eu conhecesse e tivesse experiências. E o Senhor concede. Se você quer ter mais experiências com o Senhor, conhecê-lo com mais profundidade, peça que Ele concede experiências extraordinárias. Ele quer se revelar a cada um de nós, para que nós o conheçamos como Ele é. A imensidão, compreensão. Salomão demonstra aqui que ele já sabe quem é Deus, ele que coordena os reinos, ele que institui e destitui reinos, líderes, e ele que abençoou a Davi, que abençoou a ele, Salomão, mas na sequência ele também já demonstra humildade em saber quem ele próprio é. Versículo 7, finalzinho, ele diz assim: Senhor, eu sei que tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi. Não é mérito meu, é o Senhor que me fez rei. E eu reconheço que sou um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Era uma expressão relacionada à guerra, porque o rei saía na frente e voltava perante todo o povo. Mas se aplica a outros momentos da administração, do reinado. A outros líderes também se aplica. É aplicado a Josué, quando Moisés pensa quem seria o substituto. Tem um outro momento lá em Atos dos Apóstolos que também é citado a mesma expressão. Ele reconhece que ele precisava da intervenção divina, porque ele não era ninguém. Veja, como eu falei no início, ele já tinha tomado algumas atitudes, já havia cumprido algumas tarefas do seu pai Davi, já tinha tomado algumas atitudes políticas, como esse aparentar-se com Faraó. Não era alguém sem instrução e sem sabedoria, mas ele se põe no lugar de humildade. Ele sabe quem ele é. Quando nós nos apresentamos para orar e falar com Deus, nós não podemos esquecer quem nós somos. Porque Ele nos conhece por baixo das armaduras, como era Naamã, por baixo das aparências. Ele conhece o íntimo do coração, o que falamos, o que pensamos, o que vemos, as nossas falhas, as nossas capacidades, o nosso orgulho. Ele conhece. Então eu preciso me colocar diante de Deus, reconhecendo quem eu sou, dependente da misericórdia dEle. Salomão diz humildemente: eu sou apenas um menino pequeno, não sei como agir diante deste povo.
sabendo as suas habilidades ou as suas fraquezas, as suas falhas, pedindo a misericórdia de Deus. Mas tem um terceiro ponto na resposta de Salomão que me chama a atenção, versículo 9, ou ainda versículo 8. Ele diz assim: o teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que não se pode contar e numerar pela sua multidão. Ou seja, ele sabe qual é o propósito da vida dele, em meio de que povo que ele está inserido, ele sabe o contexto que ele está inserido. Ou seja, com essa compreensão, não adianta ele pedir coisas que não se aplicam ali àquele contexto. Ele sabe aonde ele está. Ele foi colocado como rei de Israel, e aquele povo não é qualquer povo, é o povo de Deus, o povo escolhido. Ele diz: o teu povo que tu elegeste, povo grande que não se pode contar. Não está falando aqui somente da dificuldade pela quantidade de pessoas, mas lembre-se que na história o povo de Israel era povo de dura cerviz, era povo que não era tão fácil de lidar. A própria ascensão de Salomão ao trono demonstra várias circunstâncias difíceis. Então ele sabe aonde ele está inserido e ele sabe qual é o propósito de Deus para aquele povo. Ele quer estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos reconhecer aonde nós estamos inseridos. Quando nós vamos orar, talvez precisamos que o Senhor nos revele antes. Estou plantado lá dentro de uma empresa. Senhor, por que eu estou aqui? É para dar bom testemunho, para ganhar alguém para Jesus? É para trabalhar na vida de alguém através da unção do Espírito Santo? Me ajuda a saber. Estou aqui num contexto, fui colocado numa liderança, estou trabalhando num departamento. Me ajuda a entender esse contexto. Quem é esse povo que eu não posso, no caso de Salomão, não podia desprezar, não podia ignorar. Ele precisava ajudar, auxiliar, reinar, trabalhar em prol daquele povo. Era o povo de Deus, assim como nós aqui nesta noite somos o povo de Deus. E então ele faz um pedido, tendo em vista esse contexto, pensando neste povo de Israel, que ele tinha que reinar sobre eles. Ele faz um pedido especial. Versículo 9 que entra o pedido, né? Ele diz assim: Senhor, a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? O pedido de Salomão percebe-se que não é centrado em si, não é egoísta, ele é altruísta, ele é em prol do povo que ele estava reinando. Quando nós oramos com essa perspectiva, o Senhor concede, o Senhor atende o pedido. Ele pede em coração entendido para julgar o povo. Ele não pede: eu quero coração entendido para ser o rei mais sábio da terra, para ser mais inteligente que todos os meus inimigos. Não. Ele pede coração entendido para julgar. E logo em seguida, lá nós não lemos o versículo, mas a partir do versículo 16 já começam a ter as circunstâncias para ele tomar decisões, que ele demonstra a sabedoria que não é mais humana agora, é extraordinária. Então, o objetivo dele é um coração entendido para o bem da obra. Sempre que nós formos colocados em situações difíceis, perante um grupo, seja a nossa família, seja uma liderança lá na empresa, na igreja, num departamento, numa congregação, e nós orarmos pedindo: Senhor, eu preciso ajudar esta pessoa, eu preciso tomar boas decisões para esta casa, eu preciso falar do teu amor para estes colegas de trabalho. É claro que o Senhor vai conceder, porque não é mérito e orgulho nosso, é para o bem do povo de Deus, é com o objetivo de abençoar o povo escolhido do Senhor. Então ele precisava ter este coração entendido. Não pode ser um coração que pende para um lado, um coração entendido da parte de Deus, para julgar, discernir com prudência entre o bem e o mal. Há circunstâncias na vida, na trajetória,
que a nossa razão humana terá dificuldades em discernir entre o bem e o mal. Se nós não tivermos uma mente de Cristo e o auxílio do Espírito Santo, nós podemos dar passos em falso. A própria Bíblia afirma que o coração do homem é enganoso, é uma fábrica de ídolos. Caminhos que parecem direitos, mas o fim deles são a morte. Se eu depender das minhas emoções, como é apregoado por aí, na mídia, nos filmes, na cultura, siga o teu coração, busque a felicidade. Se eu seguir o coração, eu vou cair no buraco. Mas eu preciso de um coração entendido da parte de Deus, para discernir entre o bem e o mal. É a direção do Espírito Santo que eu preciso para cada passo da minha vida. É isso que Salomão está pedindo, para discernir com prudência, não errar. Olha, a decisão de um homem desta posição poderia influenciar na vida de toda aquela nação. Uma guerra sem ser preciso, uma aliança que desse errado, aliançar-se com pessoas que Deus não aprovasse. Olha a interferência que daria ao longo da história. Então ele precisava julgar com o coração puro, entendido, prudência para discernir entre o bem e o mal, e no finalzinho ele reconhece: quem poderia julgar este tão grande povo? Não era o povo dele, não foi ele que pediu para estar ali, ele foi colocado. Não sei se ele gostava daquele povo ou não, mas era o povo dele, era o povo que ele precisava reinar sobre eles naquele momento, e era o povo de Deus. Quem poderia reinar sem Deus? Nós sabemos no nosso dia a dia que nós não conseguimos fazer nada sem o Senhor. Até achamos que somos muito inteligentes, mas no final dá problema. Quando nós tomamos decisões somente na nossa racionalidade humana, pode dar problema. Eu tenho observado a vida do nosso pastor, quando está planejando alguma mudança, algum ajuste, transições pastorais, vários detalhes. E o quanto ele ora e convida companheiros: vamos orar, preciso tomar uma decisão, eu preciso de um direcionamento de Deus. Nós precisamos agir assim nas decisões da nossa vida. Nesse contexto, Salomão reconhece que não teria homem que pudesse coordenar aquele povo, que era o povo de Deus, mas tinha dura cerviz, tinha dificuldade. E aqui também ele reconhece que a sabedoria humana que ele já tinha era insuficiente. O próprio Davi afirma, quando passa o reinado para ele, lá no capítulo 2, versículo 3 ou 4, o próprio Davi diz: você é sábio para saber como agir nessas situações. Quando ele dá algumas tarefas. Então Salomão já não era alguém ignorante, mas agora na sua oração, na sua conversa com Deus, ele reconhece que a sabedoria humana tem limites, é insuficiente. Ele dependia e nós dependemos da sabedoria do alto. E isso é perceptível às vezes. Reuniões às vezes tensas, que existem várias linhas de interpretação, muito sábias, e somente uma palavra do céu que muda as circunstâncias. Um aconselhamento em que ambos os lados têm razão e a gente não sabe para que lado correr, e só uma palavra do céu para dar o alívio e transformar as circunstâncias. Nós precisamos da sabedoria do alto. Salomão reconheceu que a sua sabedoria humana, embora já era um homem sábio, não era suficiente. Ele precisava da sabedoria do Senhor. E tendo em vista todos esses aspectos da sua resposta, então o Senhor responde a Salomão. Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Olha a interpretação ou a resposta que Deus deu a Salomão. Salomão, não pediste para ti muitos dias, não pediste riqueza, não pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Não pediu longevidade, vingança, riquezas, mas ele pediu um coração no centro daquilo que é justo, ou seja, entendimento para estar na vontade de Deus. A Bíblia recomenda. Se tem falta de sabedoria,
Peça a Deus que Ele dá. Sabedoria para andar nos caminhos do Senhor, para andar no centro da sua vontade. O Senhor se agradou deste pedido de Salomão e concedeu a ele, entendimento, discernimento, em função do propósito que ele precisava exercer o reinado sobre aquele povo por determinado tempo. E além disso, Deus deu um bônus, deu um extra para Salomão. Mas antes de nós lermos sobre o extra, vamos pensar juntos. A oração que Deus se agrada. Os pedidos que agradam ao Senhor. Agora pensando na minha oração, que eu fiz hoje, de manhã, ao meio-dia, antes do culto, à tarde, não sei que horário. Será que o Senhor se agradou da minha oração? Ou será que eu estava pedindo só para mim, só para mim, só para mim? Para mim ser superior aos demais, aos irmãos, para ter mais coisas, mais bênçãos, mais dinheiro no bolso, para que houvesse vingança contra os inimigos, para que eu vivesse muitos anos. Qual é a oração que o Senhor se agrada? E a nossa oração está nesse padrão? É algo para pensarmos, que o Espírito Santo nos ajude em cada momento, assim como Davi lá no Salmo 139, sonda-me, guia-me pelo caminho correto, sonda o meu coração, vê se há algum caminho errado. Então pareceu bom aos olhos do Senhor que ele pedisse entendimento, discernimento, tudo em função do propósito, em função do povo. O Senhor concedeu, coração sábio e entendido, versículo 12, e extra, tudo aquilo que Deus disse que ele não pediu no versículo 11, Deus disse que vai dar no versículo 13 e 14. Riqueza e glória além dos demais. Lá em Crônicas, segundo Crônicas capítulo 1, cita pelo menos 5 ou 6 pontos, que é a bênção do Senhor para Salomão, além da sabedoria. Mas o versículo 14 traz de volta a realidade. Está na euforia de que vai ganhar sabedoria, riqueza, longevidade, tem um porém. Se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Olha, existe uma bênção aqui que é condicional. Ele precisava continuar no centro da vontade de Deus, para ter os dias prolongados, para manter o trono como havia sido prometido a Davi seu pai. É uma maneira condicional de proceder, andar nos caminhos do Senhor. Às vezes nós nos esquecemos, recebemos a bênção e, assim como os leprosos, esquecemos de agradecer. Mas o Senhor recomenda que nós continuemos andando nos seus caminhos, para que os dias se prolonguem, para que a bênção esteja sempre sobre nós. Andar nos caminhos, guardar os estatutos e os mandamentos do Senhor. Há exigências do Senhor para cada um de nós. Nós queremos as bênçãos, mas não podemos esquecer da maneira de proceder. O Senhor não pode, não deve conceder uma bênção que servirá para nós perdermos a comunhão com Ele. Então, às vezes, insistimos sobre algo, mas o Senhor sabe que se conceder, eu não vou permanecer nos caminhos, não vou mais guardar as orientações, não vou mais ter comunhão com Ele. Então é melhor eu não receber aquela bênção, mas permanecer no centro da vontade de Deus, permanecer em comunhão com o Senhor, permanecer em comunhão com os irmãos, podendo participar da ceia, podendo sentir a presença do Espírito Santo, podendo entoar louvores, me alegrar, cantar. Esse é o presente para o servo de Deus, manter-se no centro da vontade de Deus. Depois que o Senhor passa para ele essa exigência, essa instrução, ele acorda. Qual é a primeira reação de Salomão? Ele corre lá para Jerusalém, onde Davi, seu pai, tinha deixado num outro lugar a arca, a arca da aliança, o altar de cobre e a arca da aliança, lá no tabernáculo, na frente de Jerusalém. Está em Crônicas, capítulo 1, segundo Crônicas. E ele corre lá para oferecer sacrifícios ao Senhor. A vida do adorador é adorar,
oferecer sacrifícios. O Senhor fala com ele, ele corre prestar um culto, ele corre cantar, ele corre fazer mais uma oração. Ele está sempre buscando a presença do Senhor. E assim o Senhor se agrada. Glória a Deus. Quantos querem também que as orações sejam atendidas? Eu quero. Vamos ficar em pé para nós orarmos juntos. Orarmos juntos e pedirmos que Deus nos dê sabedoria para discernir entre o bem e o mal, um coração entendido para julgar as coisas boas, não ser enganado pelo inimigo, não ser enganado pelo nosso próprio coração, que tem desejo de tantas coisas. São tantas coisas que vão sendo plantadas no nosso coração, às vezes por forças ocultas, às vezes por questão natural da cultura. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, possamos orar assim como Salomão e então receber da parte dele tudo o que ele quiser para nós. O testemunho de Salomão é que ele estava procedendo corretamente, amava ao Senhor e demonstrava isso em obediência, oferecia sacrifícios e acerta na maneira de orar. Vamos orar corretamente nessa noite? Feche os olhos comigo, vamos orar juntos. Senhor, sonda-nos, conhece-nos, dirige a nossa vida, os desejos da nossa alma, tudo Tu sabes, Senhor. Queremos orar como convém, queremos orar conforme a Tua vontade. Sabemos que o Teu Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, quando não sabemos o que pedir e nem pedir como convém. Dirige-nos, Senhor, para o centro da Tua vontade. Que possamos buscar, Senhor, dons espirituais em prol do avanço da Tua obra nesta cidade. Buscar habilidade, Senhor, para anunciarmos, para aconselharmos, visitarmos, para trabalharmos para a expansão do Teu reino nesta terra. Guarda, Senhor, de sermos enganados pela nossa própria carnalidade. Guarda-nos, Senhor, de sermos enganados pelas astutas ciladas do maligno, inimigo das nossas almas. Sonda-nos e conhece-nos, Senhor. Vê se há algum deslize, algum caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno. Concede a bênção a cada um de nós. Concede-nos mais experiências reais contigo. Daquelas, Senhor, que norteiam o nosso futuro, as nossas decisões, que são inesquecíveis para que jamais venhamos sair da Tua presença. Concede ao Teu Filho, fala com ele, com ela, comigo, na madrugada, durante o dia. Se revela a nós, queremos mais de Ti, precisamos mais de Ti. E tudo queremos que seja em prol da expansão e da consolidação da Tua obra. Repreende qualquer seta do mal, qualquer dúvida dos nossos corações, qualquer prática que esteja em desacordo com a obediência aos Teus mandamentos. Queremos melhorar a cada dia, dependemos de Ti, Te agradecemos, Senhor, aleluia, amém.